Muito bom dia a todos. Hoje é dia 20 de junho de 2026. Nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra o link para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também links permanentes para participar conosco ao vivo. Vai me dar papel? Vou deixar ter papel. Vale. É só mutar o microfone da nossa colega. Então, se você está assistindo o vídeo de forma gravada, saiba que você pode participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Vem estudar essa grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. No estudo de hoje, nós vamos dar continuidade a um tema proposto por Kardec que nós iniciamos na semana passada. Só um segundo para ele compartilhar aqui, que demorou um pouquinho. Então, nesse estudo, Kardec ele vem trazendo, né, uma tese referente à questão da frenologia, e no estudo de hoje nós vamos dar continuidade. Um segundo. Agora sim. Está aparecendo para vocês, né? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou fazer um breve resumo, então, do que a gente já estudou na semana passada, e aí adentramos ao estudo desta semana. Então, frenologia espiritualista e espírita, perfectibilidade da raça negra, páginas 141 até 152 da Revista Espírita, hoje é a continuação do estudo iniciado. Então, nessa primeira parte que nós estudamos na semana passada, Kardec inicia uma análise da questão da perfectibilidade da raça negra, partindo da frenologia, teoria então aceita por muitos cientistas no século XIX, mas hoje reconhecida como pseudociência. Após expor seus princípios, né, da frenologia, ele contrapõe duas interpretações. A materialista, que atribui as faculdades humanas exclusivamente ao cérebro, e a espiritualista, que considera o cérebro apenas instrumento de manifestação da alma. Kardec rejeita o materialismo por eliminar a responsabilidade moral e sustenta que as aptidões, tendências e diferenças intelectuais resultam da trajetória anterior do espírito. Segundo a visão espírita, a alma pré-existe ao corpo e traz consigo aquisições obtidas em existências sucessivas, explicando as desigualdades aparentes sem recorrer a supostas inferioridades biológicas ou raciais. O texto prepara, assim, a conclusão de que o progresso e o aperfeiçoamento pertencem ao espírito, sendo possíveis para todos os seres humanos, independente de sua origem ou características físicas. Então, a gente conseguiu na semana passada bem certinho, né? O Kardec ele veio preparando, fazendo toda a base, explicando questões ali dessas ciências do século XIX, e a gente encerrou bem no momento onde ele ia começar agora a fazer ali a sua análise mais profunda referente ali à perfectibilidade, mas mais com essa pegada de visão espírita. Então, com essa introdução, eu passo para o Pereira dar início no estudo, na leitura e no estudo de hoje. Bom dia a todos. Como o Lelo já fez aí o resumo, né? A perfectibilidade da raça negra. Agora vamos ao texto onde ele vai entrar, provavelmente dito, ele mesmo disse no final do estudo anterior, que aquilo era um preâmbulo, era um resumo para entrar realmente no tema. Então vamos ver agora. Antes de mais, admitamos como princípio que todas as faculdades, todas as paixões, todos os sentimentos,
Todas as aptidões estão na natureza, que são necessárias à harmonia geral, posto que Deus nada faz de inútil, que o mal resulta do abuso, assim como da falta de contrapeso e de equilíbrio entre diversas faculdades. Porque as faculdades não se desenvolvem simultaneamente. Resulta que o equilíbrio não pode se estabelecer senão com o tempo. Que essa falta de equilíbrio produz os homens imperfeitos, nos quais o mal domina momentaneamente. Tomemos, por exemplo, o instinto da destruição. Ele é necessário, porque na natureza é preciso que tudo seja destruído para se renovar. Muito bem. Então, aqui ele já começa a dar umas pinceladas, né? E também já lançando um pouco de responsabilidade. Porque tudo está disposto na natureza. E o que vai demonstrar se aquele elemento que está ali à nossa disposição, ele vai ser um elemento bom ou ruim, ele está ligado à decisão que a gente toma. Então, por exemplo, eu sempre costumo usar o exemplo aí dos entorpecentes, né, das drogas. Né? Se você pega só a maconha em si só ela é uma droga, né, que deixa ali a pessoa dopada e, né, inerte ali, e aí, além do mais, ele vai, né, pelos estudos, ele vai deteriorando ali a questão cerebral e a pessoa vai ficando cada vez mais, né, um ser ali quase né, vegetativo. Mas um elemento da cannabis, que é o canabidiol, ele é útil medicinalmente. Então vejam que a mesma planta, a depender daquilo que você dá, né, a condução para ela, ela vai ser uma coisa boa ou não. E é por isso, né, que ele traz essas questões, né? Então, às vezes o homem ele está, né, os homens imperfeitos, nos quais o mal domina momentaneamente. Então é isso que a gente sempre espera, uma evolução contínua, né, da raça humana, do espírito, da raça humana não, porque a raça humana a gente está aqui por enquanto, né, mas uma evolução contínua do espírito, né, para que ele sempre utilize de toda essa criação divina sempre para o bem, sempre para ajudar e também ajudar a progressão de todas as pessoas. E aí, no final aqui, ele foi uma das coisas, assim, que eu me lembro que quando entrei no Espiritismo, foi uma das coisas que eu demorei um pouco a entender, que é a lei da destruição, né? Então, nada é eterno, né? Só Deus é eterno, né? Que já é perfeito, imutável e tudo mais. Nós, né? Nosso corpo, ele não é eterno, então ele vai perecer, nosso espírito sim, mas nosso corpo ele vai perecer e às vezes é necessária essa questão da destruição. E aí você pega a destruição numa questão ampla, né? Que você tem que destruir seus vícios, seus costumes, né? Destruir a preguiça que impera em nós, que não nos deixa estudar, e tantas outras coisas, né? E aí o exemplo claro é as plantas, né? Então as plantas, às vezes, é necessário ir podar, né, alguns galhos, algumas partes daquela planta para ela se tornar mais forte, crescer e dar melhores frutos. Então, essa questão da destruição é muito importante para nós observarmos quais dos nossos galhos, né, estão nos impedindo de crescer e de dar bons frutos e cortar. Às vezes é uma amizade, né? Às vezes é um vício, às vezes é simplesmente a preguiça mesmo, né? De iniciar alguma coisa, ou o medo, né, de achar que nunca está preparado. Então, são essas questões que a gente também tem que observar em nós, para que a gente também se torne perfectível, né? Nós não somos perfeitos, mas nós podemos nos tornar perfeitos, desde que a gente tome essas iniciativas de correção durante o caminho. Isso é importante que você colocou aí, eu acho que essa última frasezinha ali, né, que tudo seja destruído para se renovar, né? E eu acho que esse é o princípio, é que você colocou exemplo, por exemplo, da natureza, mas até nas questões materiais, né? Então, é preciso que uma casa tem que ser destruída, aquilo ali, para renovar o amor. Então, às vezes, a pessoa se apega muito nas questões materiais e esquece que esse é um processo natural, né? É como nascer o homem novo, né? Que fala, né? Você tem que, eu vou dizer assim,
destruir o homem velho, né? A maneira de pensar velho para renovar bom. Se você continuar querendo preservar, né? Aí vai aquelas questões os pensamentos do passado, né? Que tem muitas pessoas que costumam querer viver. Ah, como era bom aquela época de 20, 30 anos atrás, que tinha isso. Mas aquilo fez uma parte, aquilo tem que ser destruído para renovar, para sair as novas tecnologias e tudo mais. E assim nós, como ser humano, né? Então nós temos que pensar, gostei da maneira que você colocou, aquela maneira assim de tirar aqueles galhos velhos, podar aqueles galhos velhos para que nasçam novos brotos, né? Brotos mais saudáveis, melhores. E é assim, né? Se você pegar o exemplo da natureza, nós podemos trazer para nós, né? Então nós temos que aprender a, a tirar, né? A destruir essas questões que, que não estão dando bons frutos, né? Para que possa sair maus frutos, mudar o nosso comportamento. E isso é difícil, né? Até nós, para nossa. É que ele coloca ali que é tudo, que é a nossa faculdade, todas as paixões, né? Sentimento. Então, muitas vezes é difícil você tirar um sentimento de uma coisa que aqueles saudosistas, né, que querem de qualquer maneira voltar. Pô, a gente vai pelos sentimentos, de mágoas, de cores, e por aí vai, né? Muito bacana essa maneira de a gente pensar assim, né? Da lei da destruição, né? Que tudo é necessário mesmo, não tem outra maneira. Eu me lembro uma vez que, não sei se foi um palestrante ou algum professor meu na época de faculdade, alguma coisa assim, que falou que a gente não pode ter a síndrome de Gabriela, que é daquela música, né, da Gal Costa, que tem uma parte que diz, né, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Então a gente não pode ter essa síndrome de Gabriela, né? A gente tem que sempre estar buscando nos mudar e sempre estar buscando aprender, né? São tantas coisas que a gente precisa aprender, né? Então, até essa ansiedade que às vezes as pessoas têm, né? De, eu quero aprender muito rápido para chegar lá e aprender. Eu falei, poxa, mas a evolução sua não vai se dar somente nessa reencarnação, são várias. Né? Você não vai conseguir aprender tudo nessa reencarnação. Então, faz o máximo que dá, mas também sem aquela, né, preocupação que às vezes até te desvia do caminho, como dizia Chico Xavier, né, que existem muitas pessoas, não, Chico Xavier não, Divaldo Franco, que existem muitas pessoas se perdendo pelo caminho correto, porque por causa dessa ansiedade de querer ser perfeito e tudo mais. Você tem que tentar, você tem que, né, saber o que você tem que corrigir, mas querer saber tudo numa única reencarnação também é impossível, né? Por isso, todas as espécies vivas são, ao mesmo tempo, agentes destruidores e reprodutores. Mas o instinto de destruição isolado é um instinto cego e brutal. Impera entre os povos primitivos, entre os selvagens, cuja alma ainda não adquiriu qualidades reflexivas próprias a regular a destruição em justa medida. Numa única existência, poderá o selvagem adquirir as qualidades que lhe faltam? Seja qual for a educação que lhes derdes, desde o berço, deles farei um São Vicente de Paulo, sacerdote católico e filantropo em vida, nascido em Ouri, França, em 1581, falecido em Paris, França, em 1660, um sábio, um orador, um artista? Não. É materialmente impossível. E, no entanto, o selvagem tem uma alma. Qual a sorte dessa alma depois da morte? Que ele vem deixando essas balizas para nós, né? Que a questão da destruição é interessante, né? Porque veja que nós somos destruidores e reprodutores, e é interessante porque a cada reencarnação nós temos o quê? Nós temos um pouco de colheita e um pouco de plantio, né? Porque aquilo que a gente já plantou em uma reencarnação passada, agora a gente vai colher. Se você fez um plantio bom, você vai recolher bons frutos, e se você fez um plantio mau, você vai
recolher maus frutos. Então, da mesma forma que você está colhendo aquilo que você plantou em reencarnações passadas, você também já continua semeando para reencarnações futuras, né? Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, porque às vezes as pessoas se detêm, né, também só em um e outro, e acaba ficando meio que capenga. E aqui Kardec vem corroborando naquilo que eu comentei, né? Numa única existência, poderia o selvagem adquirir as qualidades que lhe faltam, né? E nem precisa, a gente não precisa nem ir atrás de um selvagem, mas poderíamos nós, nessa única existência que nós estamos tendo aqui, né, chegar ao nível de Kardec, né, chegar ao nível de Jesus Cristo, né? Jamais, é impossível, é materialmente impossível nós alcançarmos não só o nível intelectual, né, que essas pessoas alcançaram, mas principalmente o nível moral, né, que elas alcançaram, né? E aí, se a gente entende que isso, em uma única vida, é materialmente impossível, né, então qual é a sorte de uma alma, de uma pessoa dessa depois da morte? Como que eu vou acreditar que se não tem condição dela se tornar uma pessoa mais evoluída, né, que futuro, né, entreveria essa pessoa na vida dela depois da morte? Então seria algo ruim também, né? Então Kardec vem preparando esse caminho para demonstrar, né, que se em determinados momentos existem algumas raças que ainda estão lá como selvagens, né, como aparentemente, né, naquela época lá os escravos aparentemente num grau inferior, né, do que os demais seres humanos, isso não é dado pelas características ou pela cor ou pela forma física nem nada, mas sim pela evolução espiritual que aquele espírito ainda estava galgando. Então, só, quando você colocou ali que ele falou assim que nós somos destruidores e reprodutores, né? Então você comentou assim que nós estamos sempre colhendo e plantando, mas não podemos esquecer que nós estamos destruindo também. Estamos destruindo as nossas erros. Assim. Por isso que é o tema. E o erro que nós, quando interpretamos um texto assim, nós vemos sempre na questão material, né? Da planta, da árvore, da casa, tudo, dessas coisas materiais. Mas isso serve exatamente para nós, é por isso que ele coloca o texto. Então, esse é um processo contínuo, né? Nós estamos sempre destruindo, né? O que nós falamos destruindo? Nós estamos deixando para trás algumas coisas que não servem mais, né? E para adquirirmos, né, para outras coisas, renovando para outras coisas melhores. É bem interessante aí essa visão. Acho que a Vera quer falar. Obrigada. O que eu vejo desse texto, gente, extremamente importante, é que ele vai pautando as questões da ciência, o qual eles têm conhecimento, né, na época. A gente sabe que hoje as coisas já foram diferentes, mas é muito interessante isso, porque ali eles falam que existe um corpo e a manifestação é aquela e fim. E Kardec, quando ele diz, ao contrário, os espiritualistas dizem que os órgãos não são a causa das faculdades, não está na matéria, não é? Então, é algo que vem e usa, né? Então, assim, eu coloco a roupa que eu quero, de acordo com a situação que eu preciso. Então, é muito interessante, porque o espírito também, ele precisa, porque ele está crescendo nesse conhecimento que a gente está vendo devagar e através dos exemplos, vem pautando e argumentando que o espírito, ele é o responsável por toda esta parte que seria de sensações. O corpo existe, mas eu sentir depende de mim. O desenvolver não é um corpo que é poeta, é o espírito que tem. Que podemos fazer cientificamente o exame, termos dois corpos iguais, até um exame cerebral, até onde possa se ver, mas um é poeta, ou um tem habilidades que o outro não tem. Então, nós não somos iguais. Então, ele vai colocando exatamente isso que é a diferença. Está, logicamente, no espírito, né? Então, ele vem crescente, vai trazendo o lado, que é o lado moral, que é o mais importante, né? Então, não seria justo, aí entramos na parte de Deus, da concepção, primeiro pilar da doutrina, né?
sobre a crença em Deus, que se viéssemos com o corpo daquela forma, e pelo menos, e se fosse uma só existência, então haveria injustiça, porque um foi fadado ao mal, não é? A não ter qualificação nenhuma, porque o corpo não tem aptidão. Quer dizer, como defende a frenologia em relação à questão da caixa cerebral, e enfim, da maneira como eles colocaram, né? Então, aí ele vai trazendo isso tudo e vai fazendo, vai passando a régua, eu vou dizer assim. Aí ele agora começa a se espelhar na natureza, e quando ele fala aqui, ó, quer ver? Eu grifei no meu aqui, né? Mas o instinto de destruição isolado é um instinto cego e brutal, é mecânico, se for analisar desta forma, né? Domina entre os povos primitivos, entre os selvagens, cuja alma ainda, esta palavrinha faz toda a diferença. Ainda, se ainda, vai haver evolução, vai haver alteração, vai haver transformação. Tudo se transforma, né? Então, ele coloca ainda não adquiriu faculdades reflexivas, que daí é do espírito, o corpo não faz reflexão, é matéria. Tira o espírito, é matéria como qualquer, tanto que se desfaz e volta para o meio, né, do qual ele faz parte. Então, veja, reflexivas próprias a regular. Olha que coisa mais linda, gente. É quase como se fosse, que é a chave. Eu adoro essa questão da chave do espiritismo, é a chave mesmo pelo conhecimento, porque ele faz com que a gente vire essa chave ou não. A gente pode virar um pouquinho, virar tudo. Nós é que somos os artífices, essa chave é nossa, é de acordo com a nossa evolução. Então, nós vamos tendo esse controle. Olha que interessante. A regular a destruição em justa medida. Então, somos, sim, no início, ignorantes e matamos por matar, porque são os primeiros instintos. O medo é um dos primeiros instintos que aflora no homem, né? Um dos primeiros instintos. A fome e aí o medo. Porque o homem precisa comer e ele precisa enfrentar as feras, enfrentar ali o seu vizinho, que também quer caçar. Enfim, foram situações que foram originando e aí também vieram os nossos abusos. O uso, mas também o abuso, né? Então, a gente vai vendo que ele vai usando essa evolução para nos mostrar que nós, ao longo do tempo, fomos evoluindo, que é normal, e isso é de todo ser humano, independente de qualquer raça, né? Da formação, que ele tá caminhando para uma conclusão que a gente vai ver que nós somos aqueles que, entre aspas, moldamos o nosso corpo, de acordo com as necessidades do processo evolutivo. Então, ele está aqui fazendo essa justificativa, e é muito evidente isso, quando ele vai pautando aqui, né? Então, a gente vai vendo que são fases, é um processo, e nós estamos lendo exatamente este processo, né? Aí ele coloca, não sei se nós já vimos ali, em uma única, não é materialmente possível, no entanto, selvagem tem uma alma. Deixa eu ver qual que eu vi. Antes disso, ele fala assim, ó, em uma única existência poderá o selvagem adquirir essas faculdades que lhe faltam? Só esse questionamento já nos diz que uma única, então, detona o materialismo. Aí ele já põe abaixo para os materialistas pensarem sobre isso, se estaria dentro da justiça de Deus. Aí também a crença em Deus, né? Também a gente sabe que está agregada a esse fator, né? Está diretamente ligado a isso. Mas ele vai sendo crescente, e aí ele faz a comparação. Logicamente que esses espíritos que a gente tem conhecimento, que são espíritos já com uma certa envergadura moral, o corpo deles veio de acordo para que eles pudessem manifestar-se daquela forma. Enquanto nós não tivermos condições de regular os nossos instintos e as nossas emoções e as nossas sensações, nós vamos sofrendo, até que a gente consiga ter esse domínio, que é daqui para lá, né? Nosso para o corpo, né? Olha, interessante essa colocação que ele vai trazendo através da natureza e a evolução espiritual, para a gente entender que não é o corpo, né? Não tem nada a ver com o corpo, nem com a cor, nem com raça, nem com coisa nenhuma. É o espírito. E ele continua nas perguntas, né? Sempre fala que é fantástico isso, que faz a gente refletir, nós devemos tirar as nossas respostas. Ele coloca, é punida pelos atos bárbaros que ninguém reprimiu?
É aqui só pegar então o trechinho anterior, que dele fica mais clara a frase. Deixa eu voltar um slide e você lê a última pergunta, de Pereira. Qual a sorte dessa alma depois da morte? É punida pelos atos bárbaros que ninguém reprimiu? É colocada em igualdade com o homem de bem? Um não é mais racional que o outro. É então condenada a ficar eternamente no estado misto, que nem é felicidade nem infelicidade? Isso não seria justo. Porque se ela não é mais perfeita, não dependeu dela. Só podeis sair deste dilema admitindo a possibilidade de progresso. Ora, como pode a alma progredir a não ser tendo novas existências? Dir-se-á que poderá progredir como espírito, sem voltar à Terra. Mas então, por que nós, civilizados, esclarecidos, nascemos na Europa e não na Oceania? Em corpos brancos, ao invés de corpos negros? Por quê? Um ponto de partida tão diferente, se progride como espírito? Muitas perguntas, né, para responder, né? Perfeito, né? E é interessante isso, né? Veja que ele faz até um chamamento para os próprios conterrâneos deles ali, né? Os estudiosos demonstrando isso, né? Qual seria a lógica, né? De que se a alma não progride, como que existiria essa lógica? Por que eles seriam os favorecidos, né? Em estar nascendo ali em condições melhores do que, né, os escravos que nasciam em condições bem piores. Então, eles já deixam esse chamamento, né, para essa reflexão, como o Pereira sempre fala, ele deixa as perguntas para nós fazer essas reflexões. E é interessante isso, né? Por quê? Porque então quer dizer que aquele ser criado, se ele não tem a possibilidade de progredir, então ele ficaria destinado, aqui é interessante isso, né? Ele será punido pelos atos bárbaros que ninguém reprimiu, ou seja, ninguém ajudou ele a evoluir, ninguém fez nada, porque ele nasceu daquela forma e ele vai ser assim para sempre, né? Então ele já vai deixando todas essas dúvidas na cabeça daqueles pensantes da época para ver que não teria nenhuma lógica, né? E aí sim, tá, se você nasceu lá como escravo naquela época, você não teria vontade de uma melhoria e tudo mais, né? Então hoje é fácil pensar, né, da forma como eles estavam lá na época, na Europa, brancos, né, bem-sucedidos e tal. Mas e se não fosse dessa forma? Né? Não seria interessante existir alguém que pensasse contrário do que aquilo que se pensava comumente naquela época? Muito legal o Kardec trazer esses elementos para fazer uma reflexão também para aqueles povos. Era. Ele pontua um ponto gravíssimo e seríssimo, que é a justiça. Né? Então, haveria privilégio. Né? Então, nós estamos fadados a uma situação pronta. Por que o esforço? Mesmo? Para que esforço? Então, ele começa a fazer um questionamento através dessas perguntas, que é muito bacana a maneira. Bom, claro, ele é um professor, né? Um super professor. Então, a gente vai vendo que ele vai nos colocando pela lógica, gente. Ele vai fazendo com que a gente vá pensando nessas perguntas e a cabeça da gente já vai pensando pela lógica e colocando sempre lá em cima. Quando ele diz, isso não seria justo, já lá em cima ficar numa situação ali em cima do muro, nem lá nem cá, já não é justo. Então, a gente vai vendo que realmente existe algo a mais e ele vai continuar dando-nos esta condição de chegarmos a uma conclusão. Isso é muito bom, né? A maneira como ele vai conduzindo aqui. E continua. Perguntas. Por que Deus nos liberou da longa rota percorrida pelos selvagens? Seriam nossas almas de natureza diversa das suas? Por
que tentar torná-los cristãos? Se os tornais cristãos, é que os olhais como vosso igual perante Deus. Até parando na metade do slide, mas essa frase foi fenomenal, né? Se você acha, né, que nós não tivemos que passar por aquela rota que estavam passando, né? Ou se não passamos, né, por aquela rota que passaram os escravos, né? Então, por que vocês tentam transformar eles em cristãos? Né? Se você está tentando transformar em cristão, é porque você está entendendo que eles são semelhantes a você. Se eles são semelhantes a você, então qual a lógica de eles não ter a oportunidade de chegar ao nível que vocês já chegaram? Então, aqui dá uma fechada incrível, né? Porque daí qualquer outra argumentação que tivesse a pessoa, né, ela não poderia ser uma pessoa que corroboraria de ajudar aquela pessoa a se melhorar. Então, se você quer transformá-la em cristão, dar conhecimento por ela, é porque você entende que ela é igual a você. Se ela é igual a você, por que ela não é igual a você materialmente também? Né? Então, quer dizer o quê? Que a sua alma é diferente da dela? Você é diferente? Essa primeira parte, muito interessante. É aquela questão aí que eu voto, os evangélicos e até alguns católicos, quando a gente entra nessas questões aí, porque uns nascem na miséria, outros nascem em situações difíceis, aí, não, mas isso é pecado capital. É o que ele está respondendo aqui, mas que pecado capital, né? Por que eles, né? Então, você tá saindo fora de tudo a justiça divina que a galera colocou. Onde é que está a justiça divina? Porque eles, né? Que nem colocam, e é justo isso? É. Se nós hoje somos civilizados, temos tudo do melhor, por que o selvagem também não pode? Então, e por que tornar o cristão, então? Né? Perfeito, eu acho que o próprio texto, a gente pode até repetir aqui, mas é muito claro, né? Não tem como a gente questionar. Kardec é excepcional, gente, ele trabalha com fatos. Aí não existem argumentos, né? Porque não tem como. Ele vai conduzindo, ele vai afunilando o raciocínio e a gente vai se encontrando, né? Muito bom. E mais pergunta. E se é vosso igual perante Deus, vos concede privilégios? Por mais que façais, não chegareis a nenhuma solução, a menos que admitais para nós um progresso anterior para os selvagens, um progresso ulterior, futuro. Se a alma do selvagem deve progredir posteriormente, é que nos alcançará. Se progredimos anteriormente, é que fomos selvagens, pois se for diferente o ponto de partida, não haverá mais justiça. E se Deus não for justo, já não será Deus. Ele colocou todo mundo no mesmo balaio lá no passado, né? Se vocês estão falando mal dos selvagens, e hoje a gente está aqui, é porque a gente já foi também. Né? E a gente evoluiu para poder chegar até aqui. Né? E aí coloca no colo de todo mundo essa responsabilidade. Porque se você evoluiu até aqui, com certeza teve mãos que te ajudaram, né, a você evoluir, a aprender, e hoje cabe a nós ajudar também, né, aqueles que ainda estão, né, aprendendo. Então, ele coloca todo mundo, e inclusive ele, né, também, em algum momento dessa trajetória reencarnatória, no nível de selvagem, né, se inclui nessa jornada. Né? Então, bem interessante esse finalzinho aqui, porque o jeito que ele estava falando, já demonstrando privilégios e tudo mais, que não tinha lógica, mas aí ele fecha dizendo, né, que todos nós já passamos por essa fase, e se hoje nós chegamos aqui, foi por esforço e também por ajuda. E se não aceitarmos a pluralidade da existência, né? Não tem como, né? Aí não tem como. Aí esse argumento não tem como. Ou se você aceita, como que você explica toda essa diferença? Né? E só antes de passar para a Vera, é interessante que ele fala aqui, veja como a aceleração da nossa evolução,
ela depende do esforço de cada um, né? Então, por isso que a gente fala, Deus cria, né, seres simples e ignorantes, e a marcha que esse ser vai empregar rumo à perfectibilidade, né, vai ser diferente de um para outro, uns vão chegar mais rápido, outros menos rápido. E Kardec, não só sabendo disso, ele coloca aqui uma parte interessante, que, ó, se a alma do selvagem deve progredir posteriormente, é que nos alcançará. Então, ou seja, não é nem que, tipo, vai chegar onde nós estamos, ele vai nos alcançar. Então, e pode não só alcançar, como pode ultrapassar alguns deles. Aquelas pessoas que ficam só no materialismo, no conhecimento, só querem estudar aquilo e esquecem da moral, né? Aqueles que estão vindo podem estar com uma marcha mais acelerada e acabam passando justamente isso. Por quê? Porque a marcha daquele que chegou naquele ponto agora está se detendo mais em questões intelectuais, esquecendo que a moral também é importante, e às vezes vem, né, seres de nível mais inferior, numa marcha mais acelerada, não só alcança, não só alcança, como também pode até mesmo ultrapassar. Vera. Eu penso assim que ele pega no ponto mais importante, que é a justiça, né? Todo poder vem daquela questão de ser justo, julgam-se justos dentro de alguma coisa. Então, é muito interessante quando ele vai colocando essa questão da justiça e Deus como sendo o poder supremo. Se não for justo, não é Deus, né? Então, quando ele coloca isso, realmente ele afunila e aí ele encerra e é ponto, né? É ponto porque ali terminou, é isso aí. Agora ele continua fazendo, é muito interessante esse texto, porque ele continua fazendo o processo, porque o progresso é um processo. A semente não vira árvore frutífera de um dia para o outro. Ela tem um processo, né? Então, estamos dentro dessa natureza, dos quais nós precisamos, sim, nos espelhar e tem que compreender que isso faz parte da natureza no qual estamos inseridos, né? Que ele é lento, que ele tem as etapas a serem seguidas. E ele agora continua com uma análise bem interessante, dando condições a gente, assim, logicamente, concluir com ele que é por aí, o corpo é o corpo, o espírito é quem realmente vai atuar de acordo com a sua ferramenta, que é o organismo, né? E que nós somos, no caso, aqueles que modelamos tudo isso, né? Eis, pois, forçosamente duas existências extremas: a do selvagem e a do homem civilizado. Mas, entre esses dois extremos, não haverá nenhum ponto intermediário? Segue a escala dos povos e vereis que é uma corrente ininterrupta, sem solução de continuidade. Ainda uma vez, todos esses problemas são insolúveis sem a pluralidade das existências. Dizei que os zelandeses renascerão num povo um pouco menos bárbaro, e assim por diante, até a civilização. E tudo se explica. Que se, em vez de seguir os degraus da escala, ou os transpuser de um salto, e chegar sem transição entre nós, dará o hediondo espetáculo de um Dumbo large, que para nós é um monstro, e que nada teria apresentado de anormal entre os povos da África Central. De onde talvez tenha saído. É assim que, ou nos restringirmos numa existência única, tudo é obscuro. Vou voltar de novo aqui. É assim que, ao nos restringirmos numa existência única, tudo é obscuridade, tudo é problema sem saída. Ao passo que, com a reencarnação, tudo é claridade, tudo é solução. Voltemos à frenologia. Ela divide órgãos especiais para cada faculdade,
e julgamos que esteja certo. Mas vamos mais longe. Vimos que cada órgão cerebral é formado de um feixe de fibras. Pensamos que cada fibra corresponda a uma nuance de faculdade. Isso não passa de uma hipótese, é verdade, mas que poderá abrir caminho a novas observações. O nervo auditivo recebe os sons e os transmite ao cérebro. Mas se o nervo é homogêneo, como percebe o som tão variado? E aqui, como ele vai voltar, né, para a questão ali mais fisiológica, da frenologia, vamos só comentar essa parte moral ainda que ele está concluindo, e a gente pega da frenologia para frente. É interessante que ele traz essa questão bem, né, clara, de que a evolução ela não dá saltos, né? Então, a evolução ela é um pouco a cada dia, que ele deixa claro, né, essa questão aqui, quando ele fala ali dos povos mais bárbaros, né? Ele vem assim, então, um povo, né, eles vão ter que renascer num povo menos bárbaro, e assim por diante, menos bárbaro, até se tornarem civilizados e ver que nem tudo é a base da força, né? Que se, em vez de seguir os degraus da escala, os transpuser de um salto e chegar a uma transição entre nós, será hediondo, né? Então, não tem como, você sair daqui de um povo, né, de barbárie e tudo mais, e chegar ao nível, né, de homem civilizado, de paz, filantropo e tudo mais. Então, existem degraus para serem caminhados. E é aquilo que a gente sempre fala, né? A evolução, ela não dá saltos. Então, se hoje nós estamos na condição que estamos, é muito fácil, né? Não precisa nem fazer uma regressão, né, de vidas passadas para saber o que nós fomos na vida passada. Nós fomos um pouquinho pior. Isso é fato, né? Nós fomos um pouquinho pior, ou, no pior das hipóteses, no melhor das hipóteses, a mesma coisa que nós estamos hoje, né? Naquele estacionamento da evolução. Mas nunca nós teríamos sido melhor numa vida e nessa vida está sendo pior. Então, essa é a importância também, né? Dessa questão de que vida, né, reencarnação após reencarnação, um degrau de cada vez, e também sem essa necessidade, né, que não se sustenta, de querer fazer, né, de chegar a um ponto sem passar por todas esse caminho, né? É importante você viver e ter os alicerces bem firmes, porque se fosse possível você pular do degrau 1 para o degrau 10 e acontecesse alguma coisa de você fraquejar, você não tem o degrau 9, 8, 7, 6 para você se apoiar para continuar a caminhada. Você cairia lá no início de novo, que é inconcebível. Então, por isso, essa necessidade de ter os degraus, né, todos eles formados, né, para que esse caso, né, você tenha que parar naquele degrau por um certo momento, você tem ele bem firme e não venha cair, né, para um nível evolutivo bem inferior. Vera. E é interessante que ele fala, né, que se tu fizer vamos colocar por isso é necessário, claro, várias existências, mas se tu pegar, se nós entendermos, né, que uma pessoa que ainda está no seu período ainda de muito instinto, digamos assim, e que não tem ainda civilização, né, os bárbaros, vamos colocar assim, pegar um bárbaro, que ainda tenha um bárbaro hoje, digamos, e ele numa vida ele viesse viver dentro da sociedade, claro que ele não acompanharia. Claro, aí que ele coloca, seria um monstro, né? Que realmente ele não acompanha a civilização, e é uma verdade. Até onde conseguir, né? Então, não há essa possibilidade, porque precisa realmente do processo, né? É um processo que vai sendo aprendido e transformado verdadeiramente, compreendido, que é a verdade, né? A gente vai compreendendo ao longo do tempo as necessidades de movimentação e transformação. E isso, claro, são as várias, só a reencarnação que nos dá essa possibilidade, né? Achei muito interessante essa colocação que ele coloca, que se fosse de um salto, não tem como assimilar uma situação como esta. A gente não passa da primeira série, a menos que tenha conhecimentos, que desenvolva. Aí começa, de onde veio esse conhecimento? Se o cérebro está se formando na criança, não tem ainda condições, então não teria esse conhecimento, você vai se formando com o cérebro. Veja que interessante que é isso,
né? Então, não há essa possibilidade de fazer esse salto, não existe como, né? É muito interessante como ele vai conduzindo aqui a conversa, nessa parte que seria referente à nossa, à moral, né? E aqui ele passa, né, já a refletir também sobre a frenologia, e aqui até sai um pouco dos conhecimentos nossos, né, porque Kardec era muito avançado, muito conhecido, muito conhecimento em várias áreas, a gente até discutiu isso, né, na semana passada, que os mestres daquela época, ele não era um mestre em uma única cadeira, né, ele era um mestre em vários conhecimentos, né, então ele tinha muito conhecimento, e aí ele vem começar aqui a falar de filamentos e tudo mais, que às vezes até sai fora do nosso próprio conhecimento, né. A hora que ele traz aqui, né, por exemplo, o nervo auditivo recebe os sons e transmite ao cérebro. Mas se o nervo é homogêneo, como percebe esses sons tão variados, né? Ele começa a fazer essas análises também de que os nossos órgãos sendo perfeitos como são, né, pela criação divina e também pela evolução, né, ele consegue um pequeno filamento conseguir perceber tantos outros sons, né? Ele começa a trazer essas questões para demonstrar, né? Até para mim, no meu entender, assim, até para demonstrar assim, a grandiosidade da criação e da evolução. Porque hoje, por exemplo, se eu pego ali uma pessoa que não entende de música, eu sempre trago a música porque é um ambiente mais seguro para eu falar, mas uma pessoa que entende de música, para ela, às vezes ela não consegue, uma pessoa que não conhece nada de música, não entende de afinação, ela não sabe se aquele som é bonito, se a pessoa está cantando afinado, se está cantando no ritmo, se não está, né? Diferentemente de uma pessoa que conseguiu estudar e já entende de música, que você nota claramente se uma pessoa saiu fora do tom, se está fora do ritmo, né? A diferença, por exemplo, de um batidão de funk para uma orquestra, qual é a diferença? E tem pessoas que não conseguem entender isso ainda, né? Tem pessoas que, por exemplo, o batidão é o som que ela gosta, a orquestra é um som chato, né? Por quê? Porque a evolução nesse quesito, né, de compreensão cultural ainda precisa ser desenvolvido, mas o órgão que está ali para receber esses estímulos é o mesmo nas duas pessoas, mas a evolução cultural é diferente, né? Só para colocar aqui, a gente teve que sempre colocar assim, que ele está falando para um público, aquela época, né? Aquela época lá, ele está falando para um público materialista, que está iniciando-se o movimento espiritualista, né? E da igreja, né? Da igrejas que acreditava o espírito, que a gente nasce, o espírito era criado nessa vida, né? Então ele está falando por isso que ele vai sempre colocando, fazendo as perguntas para chegar no que ele colocou um pouquinho atrás ali, sobre a questão da pluralidade da existência. Sempre, que ele vai colocando todos os argumentos, ele vai colocando para atingir esse público, que sempre, na época, era muito. Hoje já se admite com mais facilidade, né, que está bem divulgado. Para nós parece muito lógico, mas você imagina numa época aí, o catolicismo, né, que a alma foi criada. Então ele vai colocando as perguntas, as respostas, e depois coloca novamente ali. Sem a pluralidade da existência, isso seria impossível. Então, ele precisava colocar esses detalhes, colocar essas perguntas, para que essas pessoas chegassem nessa conclusão. Que nem a Vera colocou, é racional, é lógico. Como que você não vai aceitar isso? Então, a gente tem que pensar sempre também para que público ele estava falando naquela época. Nossa, bem bacana essa tua colocação. E, aliás, o Leandro já deu spoiler do nosso assunto para frente, né? Para frente é exatamente isso que vai acontecer. Mas veja o que ele diz, aonde Kardec é espetacular, gente. Voltemos à frenologia, porque ele vai falando sobre o espírito, ele vai entrando na doutrina, ele vai fazendo a doutrinação, eu vou dizer assim, que ele vai colocando pontos importantíssimos doutrinários, né, a justiça, a parte de Deus, e também, claro, a vida futura, que se tirar a vida futura, perde sentido tudo, né, tudo se desmonta, não tem como. Então ele vem aos poucos colocando essa verdade, né, para que a gente compreenda, olha que interessante, mas ele coloca, voltemos à frenologia, ela admite órgãos especiais para cada faculdade, e pensamos que esteja certa, e ele coloca, e pensamos, porque nem tudo foi descoberto, eles estão caminhando, o cérebro até hoje ainda é uma incógnita, né? Tem partes cerebrais que não se sabe qual é exatamente o uso,
né? Então, veja, são questões, né? Hoje sabemos que tem lá o ponto de Deus, que tem a parte que é usada lá, que acende-se. Olha que interessante isso. A pessoa que é médium faz uma coloração. E isso foi colocado com uma colega nossa que tem a mediunidade. Ela disse, pois é, eu fiz uma vez o exame e o médico disse, interessante, tem uma coloração. Então, assim, veja, e ela tinha, né, agora já está mais velhinha, a gente sabe que a pessoa com a idade vai perdendo, né, essa coisa. Mas ela disse que realmente, que ela também achou interessante aquilo, porque o médico também achou interessante, ela também, mas não sabia. Depois que veio a saber que isso vai ficando violáceo, né, que tem lá uma cor e tal. Então, a gente vai vendo que isso é realmente, ao longo do tempo, isso vai sendo colocado. Mas ele diz isso aqui, mas vamos mais longe. Vimos que cada órgão cerebral é formado de um feixe de fibras. E isso é verdade, porque está colocado lá, já havia sido descoberto isso, e hoje mais ainda. Hoje mais ainda. E aí ele começa a fazer um estudo em cima disso. Então, veja, ele pega o que está colocado e vai fazer uma análise. Não tem, né? Ele é realmente a razão em pessoa, né? A maneira como ele conduz o assunto aqui, o conteúdo é irretocável, né? Irretocável. É, pois, lícito admitir que cada fibra nervosa é afetada por um som diferente, com o qual, de certo modo, vibra em uníssono com as cordas de uma harpa. Todos os tons estão na natureza. Imaginamos uma centena deles, do mais agudo ao mais grave. O homem que possuísse 100 fibras correspondentes os perceberia a tudo. O que só possuísse a metade não perceberia senão a metade do som, pois os outros escapariam, e deles não teria nenhuma consciência. Daí dá-se o mesmo com as cordas vocais, para exprimir o som, com as fibras ópticas, para a percepção das diversas cores, com as fibras olfativas, para registrar todos os odores. O mesmo raciocínio pode aplicar-se aos órgãos de todos os gêneros de percepções e de manifestações. Todos os corpos animados encerram, incontestavelmente, o princípio de todos os órgãos. Uns, porém, em certos indivíduos, se acham no estado de tal forma rudimentar que não são suscetíveis de desenvolvimento. É exatamente como se não existisse. Assim, nessas pessoas, não pode haver percepções nem manifestações correspondentes a esses órgãos. Numa palavra, elas são, para tais faculdades, como cegos em relação à luz, e os surdos para a música. O exame fenológico dos povos poucos inteligentes constata a predominância das faculdades sensitivas e a atrofia dos órgãos da inteligência. Aquilo que é excepcional nos povos avançados é a regra em certas raças. Por quê? Será uma injusta preferência? Não. É sabedoria. A natureza é sempre previdente. Nada faz inútil. Ora, seria inútil dar um instrumento completo a quem não tem os meios para deles se servir. Os espíritos selvagens são ainda crianças, se assim podemos nos exprimir. Neles, muitas faculdades ainda estão latentes. O que faria o espírito de um Otentote no corpo de um árago?
seria como alguém que nada sabe de música diante de um piano excelente. Por uma razão inversa, o que faria o espírito de Argo no corpo de uma otetonte ou tentote? Saberemos no próximo sábado. Chegamos no nosso horário. Interessante que agora o Kardec ele dá a pincelada sempre ali na questão científica e volta para a questão, né, espiritual para ir fechando. E interessante o que ele vem trazendo aqui, né, que nós utilizamos dessas nossas faculdades corporais justamente para a nossa evolução, né? E se nós não temos condições de usá-la, para que, né, evoluí-las, né, naquele certo momento? Não naquele momento talvez não seja interessante, né? E aí talvez a gente até observe, né, questões de altura, questão de, né, dicção, questão de tantas outras coisas, tantos outros sentidos que nós temos, que eu até brinco com o pessoal, eu sou bem pequenininho, né, eu tenho 1,63 m, e aí eu brinco, né, que ainda bem que Deus me fez assim, porque eu tenho uma raiva interna às vezes, né, e que se eu fosse um homem de 2 metros, talvez eu fizesse alguns erros, né, de querer brigar com outras pessoas e tudo mais. Por quê? Porque eu tinha uma estatura grande, né, então Deus me fez pequenininho, dizendo assim, ó, porque daí você sabe que qualquer pessoa que você for brigar, você vai apanhar, né, porque você é pequenininho, então aí você consegue fisicamente conter talvez essa raiva que você tenha. Aí numa próxima reencarnação você pode nascer alto, porque daí você já aprendeu a conter essa raiva, né? Eu sempre brinco com o pessoal nesse quesito. Eu vejo que é interessante, né? Deus nos dá ali também essas faculdades, às vezes um ouvido de maior captação, um olho de maior captação, justamente para nossa evolução também nesse sentido. Mas veja que tu colocaste uma questão que é a educação, tu educar o ouvido. Então, está ali, olha o que ele disse, que está latente, né? Seria o que nada sabe da música, não. Por uma razão inversa que faria o espírito, não, que fala que está latente, aqui, ó. Neles, os espíritos selvagens são ainda crianças, se assim se pode dizer, para poder fazer a analogia. Neles, muitas faculdades ainda estão latentes. Eu diria assim, nós, e nós, porque na nossa doutrina diz que nós temos percepções que ainda não as descobrimos e não usamos todas, daquelas que temos já. Claro, tá aí o ouvido, só a questão do som nós já sabemos, né? E o alcance da voz, nós temos condições, tem que educar, tem que fazer uso disso, né? Tem que ter um porquê. Mas ele coloca muito interessante daqui, né? A natureza é sempre previdente, nada faz de inútil. Quando ele coloca isso, aí a gente tem condições de compreender que tudo tem seu porquê, embora muitas vezes a gente não compreenda, né? Ele deixa em aberto, isso que eu quero dizer, ele deixa em aberto possibilidades, né? Muito bem. Eu sempre até coloquei no estudo anterior, né? Aquela questão assim de que você dá um computador de última geração com todos os recursos mais modernos, uma pessoa que vai usar somente para fazer cálculo de matemática básica. O que essa pessoa, se ela estiver no momento dela, o que ela pode fazer? Falar, tá aqui, mas tem que estudar. Vai lá, começa a fazer curso, faz outra coisa, precisa utilizar tudo, a máquina está aqui. E assim como nós, né? Você quer, olha, está aqui, tem condições, mas você quer aprender, você tem que se esforçar, praticar, entrar na escola aí, aprender todos os recursos. Então, você usar, senão você, né? O que vai valer aquele computador? Nada, né? Ali, mais moderno, que faz inteligência artificial, faz cálculo, né? Mas a pessoa só vai usar ele para fazer somado 2 mais 2, matemática básica, não. Inútil. Agora ele pode, né? Ele fala, puxa, eu tenho isso aqui, agora eu vou me esforçar aqui, eu vou buscar, vou estudar, vou fazer curso aqui para me aprender a utilizar todos os recursos disponíveis nessa máquina. Tem por aí, né? Então aí, meus amigos, minhas amigas, mais um tema aí para nossa reflexão, né? Para nós refletirmos. E o ponto principal de tudo isso é a pluralidade das escolhas. Reflitam. As pessoas que talvez nos estão ouvindo pela primeira vez, analisem. Busque as respostas sobre Deus, sobre esses livros. E sempre nós dizemos para aquelas pessoas que às vezes estão iniciando
o estudo do Espiritismo. O Espiritismo nos ajuda a compreender todas essas questões. De quem somos, de onde viemos, de para onde iremos. Por isso, nos assiste tirar as suas conclusões. Alguns podem concordar, mas é feito também. Por isso, nossa gratidão. Cadê? Eu gosto sempre de colocar isso e agradecer muito a Deus nesta experiência terrena que estamos tendo, onde estamos podendo entrar em contato mais profundo dessa doutrina, dessa filosofia, que são esclarecedoras, que é o Espírito. Obrigado por essa oportunidade. A nossa gratidão ao nosso Mestre Jesus, que nos relembra, nos ajuda, nos mostra o caminho para continuar na nossa jornada. Sempre agradecemos os nossos amigos espirituais da leitura, nossos guias, nossos mestres, nossos colegas terrenos, que nos orientam. Obrigado a todos. Também agradeço a gratidão àqueles amigos que também nos acompanham nesses dias, amigos espirituais, que conosco se reúnem para também assim poder se aprofundar um pouco mais sobre a doutrina espírita, mais precisamente nesse estudo da Revista Espírita que estamos estudando. E a todos que nos ouvem, assim, desejando muita paz, muita força, muita coragem, muito amor, muito discernimento para prosseguir em busca da verdade. Por isso, desejamos saúde, paz, harmonia. Que assim seja.